A gente vive numa sociedade extremamente conectada, uma sociedade extremamente hiperestimulada, seja por redes sociais, seja por jogos, seja por vícios. E eu acredito que isso nos leva a um mal muito grande, que é a procrastinação. Procrastinação, ela é o ato de você não fazer o que é importante, o que você tem que fazer. A gente acaba procrastinando por não saber o que fazer, ou por não ter uma organização correta. Há uns vídeos atrás, eu comentei com vocês que eu estava começando a escrever um pouco da minha rotina, um pouco dos meus afazeres numa agenda. E isso tem me ajudado bastante. Nesses dias pra cá eu consegui ser muito mais produtivo do que eu jamais fui. Eu sempre fui um cara muito procrastinador, sempre deixei as coisas pra última hora. Sou assim até hoje, mas estou tentando melhorar isso a cada dia. Embora muitas vezes eu ainda sou humano, então acabo falhando, mas estou tentando buscar o meu melhor todo santo dia. A procrastinação, ela pode muitas vezes ser positiva, mas também pode ser negativa. Leonardo da Vinci disse em sua biografia: existe um tipo de procrastinação onde ela é um tipo saudável, uma procrastinação que serve para você alinhar os seus pensamentos e conseguir voltar a criar com a maior intensidade. Quando nós estamos trabalhando todo santo dia de forma extremamente intensa, trabalhando sem descanso muitas vezes, a gente acaba tendo um sobrecarregamento do nosso cérebro. Esse sobrecarregamento, ele é consertado apenas com a procrastinação, apenas com o ato de não fazer o que deve ser feito. É um pouco controverso, eu sei, mas muitas vezes é necessário. É necessário a procrastinação em nossas rotinas. Às vezes a gente acaba se sentindo um pouco mal, um pouco culpados por procrastinar, por parar de fazer o que a gente tem que fazer, mas a gente tem que lembrar que isso às vezes é saudável. Procrastinar às vezes é saudável. Quando feito em excesso, não. Mas quando feito de forma moderada e consciente, aí pode ser um hábito saudável. Isso pode ser levado para várias outras áreas da nossa vida, não só para procrastinação. Por exemplo, numa dieta, uma pessoa que segue a dieta à risca, certinho, todos os dias, um dia da semana acaba saindo um pouco da dieta, furando um pouco a dieta, comendo algum doce, alguma porcaria, e a pessoa começa a se sentir mal, se sentir culpada. Mas não é um dia que vai mudar tudo na sua vida. Nada na nossa vida acontece em um dia. Tudo é uma construção que vem vindo ao longo do tempo. Nada acontece do dia pra noite. Acabei ganhando uma promoção que mudou minha vida. Isso não aconteceu do dia pra noite. Foi toda uma construção da sua própria dedicação naquele serviço pra te levar até essa promoção, pra te dar esta promoção. Então, seguindo esse exemplo, a gente pode voltar para a procrastinação. Um dia procrastinado não vai mudar absolutamente nada se você se dedica 364 dias. Um dia no ano, um dia na semana, um dia no mês, não vai mudar absolutamente nada a sua jornada. Mas como eu falei, a procrastinação ela só é saudável quando é feita de forma moderada. Moderada e consciente. Quando você procrastina porque sabe que quer evoluir, sabe que quer descansar para poder voltar ao trabalho com mais presença, com mais intensidade. Aí a procrastinação vira algo saudável e muito positivo. Um dia procrastinado não muda nada, mas uma semana, um mês, vamos voltar a falar da dieta, que é algo mais físico, algo mais palpável. Numa dieta em que a pessoa segue de forma à risca 7 dias na semana, um dia ela acaba comendo algo fora da dieta, acaba comendo um simples brigadeiro. A pessoa, ela se dedica 365 dias do ano, todos os dias da semana, todos os dias do mês, e aí um único dia ela acaba comendo brigadeiro. Pode parecer algo absurdo, mas na verdade não é, porque esse brigadeiro, ele não vai fazer diferença nenhuma no seu corpo, se você faz o que você faz todos os dias. Se você é constante, se você é dedicado com o seu trabalho, se você se esforça em fazer o que faz, um dia não faz diferença nenhuma. Se você tem uma rotina organizada, se você escreve numa agenda todos os seus afazeres do dia, um dia procrastinado não vai mudar absolutamente nada. Por isso, não se culpe por procrastinar. O que você tem que prestar atenção é que isso não seja frequente na sua vida, que isso não se torne rotina, que isso vire hábito. A sensação de não fazer nada, de simplesmente estar recebendo prazer instantâneo a todo momento com o telefone ou com jogos, muitas vezes, é extremamente viciante. Você pode acabar se perdendo nesse caminho, mas você precisa ter cuidado. Uma dica que eu dou e quero passar para vocês
para evitar essa procrastinação em excesso e vocês conseguirem se organizar melhor na sua rotina é, obviamente, ter uma agenda, escrever tudo o que você tem que fazer no dia anterior em uma agenda. E aí no dia seguinte você simplesmente dá um checklist nas suas tarefas que você tem que fazer. Outra dica que eu quero passar também é separar as atividades em blocos, quebrar as atividades em blocos. Se você tem um projeto muito grande que vai demorar dias ou até meses, não tente fazer tudo isso em um dia, não tente fazer em 2 dias, uma semana. Você sabe que não vai conseguir porque é algo muito demorado de ser feito. Separe um tempo do seu dia, nem que seja 10 minutos do seu dia, para fazer essa atividade. Um trabalho da escola, por exemplo, uma maquete da escola, para entregar no mês que vem. Você não precisa deixar para fazer no último dia. Se você tem 30 dias para fazer um trabalho, não use os outros 29 dias para procrastinar. Use todos os 30 dias, pelo menos 10 minutos por dia, para você conseguir adiantar esse trabalho. Essa técnica, ela pode também ser muito boa na construção de hábitos. Às vezes no hábito da leitura, no hábito de escrita. No meu caso, quando eu estava começando a desenvolver o hábito da leitura, o hábito de escrever, eu pegava e lia por 10 minutos. Só que eu lia 10 minutos 6 vezes no dia. Eu tinha pelo menos um tempinho que eu parava para ler 10 minutos no dia, 6 vezes durante o dia. Eu fazia séries de leitura durante o meu dia, para justamente no final do dia eu ter lido 1 hora, ter feito 1 hora de leitura. Só que foi dividida, eu dividi tudo por blocos. Em vez de eu ficar lá parado 1 hora lendo, eu apenas li 10 minutos em alguns momentos do dia. Isso ajuda muito, porque muitas vezes a gente não quer fazer aquela atividade, ou melhor, a gente quer fazer aquela atividade, mas a gente não quer ficar 3 horas naquela atividade. Não precisa ficar 3 horas, fique 10 minutos fazendo aquela atividade. Você já vai notar uma diferença enorme, até mesmo na sensação de vitória que a gente sente por ficar 10 minutos fazendo algo, por fazer algo importante, é extremamente prazeroso, extremamente dopamинérgico, às vezes muito mais dopaminérgico do que passar 1 hora no telefone. A organização é muito importante, tanto a organização física, os seus afazeres, tanto a nossa organização mental, no jeito que a gente pensa, no jeito que a gente age com as pessoas. Uma pessoa bem organizada sempre é uma pessoa gentil, uma pessoa de bem com a vida. Uma pessoa desorganizada mentalmente, a mente dela é uma bagunça, muitas vezes ela acaba sendo rude, sendo desnecessária com as outras pessoas. Como eu já falei várias vezes, uma pessoa que não está bem consigo mesma não consegue estar bem com os outros. Ser organizado é extremamente importante, ainda mais na nossa sociedade atual, que é cheia de estímulos, cheia de coisas que vão nos dar distrações, coisas que vão nos distrair. Então, você ser organizado, você ser bem centrado com o que você quer, com quem você é extremamente valioso no mundo em que a gente vive. Muita gente acaba falando que não tem tempo de se organizar, não tem tempo de fazer tal coisa, mas tem tempo de ficar no telefone, tem tempo de não fazer nada, tem tempo para procrastinar. Óbvio que existem exceções, mas eu não vou falar de exceções aqui nesse vídeo, eu vou falar de um modo geral. Vou falar da grande maioria. E a grande maioria dos brasileiros, principalmente, é muito alto os números de procrastinação aqui no Brasil. Principalmente de adolescentes, mas também de adultos. O fato é que tá tudo bem procrastinar. Tá tudo bem tirar um dia para não fazer nada. Só não está tudo bem se isso virar rotina. Se isso ser todo dia. Seja melhor do que você de ontem. Um dia em que você lê 10 minutos já é melhor do que ontem. Um dia que você lê 20 minutos já é melhor do que o dia que você leu 10. Um dia em que você fica simplesmente 10 minutinhos fazendo algo produtivo, fazendo algo que vai te trazer crescimento, que vai te trazer prazer daqui a um futuro próximo, é muito melhor do que você não fazer nada. A grande maioria das pessoas tem medo de tentar, acaba não tentando porque acha que vai falhar. E aí vem aquela culpa, aquele desejo de só ficar no telefone, só procrastinar e só ver os outros conseguindo o que você tanto almeja. Essa é uma das piores sensações que existe na minha visão. Você vê os outros conseguindo o que você tanto almeja. E é pior ainda quando você tem consciência de que você pode também fazer e mesmo assim não faz, porque acha que não consegue, se sente perdido às vezes, mas você sabe exatamente o que você tem que fazer, só acaba não fazendo. A gente sabe o que tem que fazer, mas acaba não fazendo. Se você quer ser atleta, se você quer ser jogador de futebol, o caminho é simples. É simplesmente treinar,
ser melhor. Se você quer ser escritor, é simples. É só você escrever, estudar, escrever, estudar, escrever. O caminho para as coisas é simples, mas as pessoas não estão dispostas a sacrificar algumas coisas para conseguir o que elas tanto querem. Porque às vezes as pessoas não querem mesmo aquilo. É aquela coisa de o medo do sucesso. Você tem medo de mudar a sua realidade porque você não sabe como que isso vai ser. Nosso cérebro prefere um inferno conhecido do que um paraíso desconhecido. Não sei se eu já falei isso em algum vídeo, mas estou falando de novo, porque é algo importante para mim, que eu acabo usando muitas vezes no meu dia a dia. O medo do sucesso. A maioria das pessoas tem medo de testar coisas novas, coisas que sabe que vai mudar completamente a nossa vida, que vai nos colocar em um lugar que a gente tanto almeja, porque simplesmente a gente não sabe como vai ser a nossa vida quando estivermos lá. Se hoje a gente pode procrastinar à vontade, ter o nosso tempo de procrastinação, a gente não sabe se a gente estiver nesse lugar, se estiver nesse patamar, a gente vai ter esse tempo de procrastinar, a gente vai ter essas horas gastas de prazer no telefone. A gente não sabe. Então a gente acaba não tentando, acaba não arriscando perder o desejo da procrastinação, simplesmente porque gosta de procrastinar, gosta de não fazer nada, gosta de não tentar. Mas como eu falei, existe algumas exceções, obviamente existe diversos tipos de pessoas com mentalidades diferentes. Então eu falar aqui de um modo geral, abrangendo todo mundo, é de certa forma errado, mas quero falar da maioria das pessoas, né? Como eu falei, existem grandes exceções, mas a maioria das pessoas é assim. Eu muitas vezes acabo sendo assim, né? Tudo que eu falo aqui é uma crítica, às vezes sobre mim, às vezes sobre pessoas ao meu redor, mas são coisas que eu absorvo, que reflexões sobre isso, e quero falar pra vocês, mostrar pra vocês a minha visão, como eu enxergo as coisas. E eu acho que por hoje era isso. Muito obrigado quem assistiu o vídeo até aqui. Esse vídeo foi um pouco mais sem roteiro, um pouco mais do que eu ando pensando nesses últimos dias a respeito disso, a respeito de rotina, de procrastinação, de organização. Então, um beijo, bom restinho de domingo, grande abraço a todos, pessoal. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.